Silvio, eu vou pedir intervalo para o rádio, porque eu vou veicular um vídeo agora, que eu não vou veicular para concessão pública para a rádio, eu vou veicular só no YouTube. É um vídeo que está sendo bastante comentado, do Padre Kelmon, depois de um vídeo do Gustavo Gayer, uma campanha que ganha força nas redes sociais. Pingou, pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Edson, aperta o play, por gentileza. Minha gente, o maior inimigo hoje do Brasil não é só o 13, não é só o PT. Nós temos um grande inimigo e que nós precisamos combatê-lo nestas eleições municipais. Este inimigo leva o número de 55, é o PSD, o Partido do Kassab. E por que o Padre Kelmon está dizendo isso? Porque o PSD tem um número grande de senadores que estão indecisos. No momento como esse, estes homens ainda estão indecisos. Logo, nós precisamos fazer uma grande faxina no país inteiro. Eu convoco todos vocês eleitores, todos vocês brasileiros, de todos os estados do Brasil, a fazer uma grande faxina. Não votem em candidatos a vereador e prefeito com o número 55. Diga não ao 55. Vamos rechaçar o PSD do Kassab, que está impedindo com que o processo de impeachment vá adiante. Porque estão indecisos, não se definem, não se decidem, não estão olhando e ouvindo o povo, mas estão protegendo a ditadura. Logo, você brasileiro precisa dar uma resposta nestas eleições. Não votem em candidatos do PSD. Não votem em candidatos do 55. Nenhum vereador, nenhum candidato a prefeito, 55, vocês rechaçem, por favor, pelo bem do Brasil. Eu vou ler aqui a lista de senadores do PSD por estado que estão indecisos no momento em que o Brasil precisa de cada um deles. Ângelo Coronel, Bahia. Bené Camacho, Maranhão. Daniela Ribeiro, Paraíba. Irajá Abreu, Tocantins. Jussara Lima, Piauí. Mara Gabrilli, São Paulo. Margarete Buzetti, Mato Grosso. Rodrigo Pacheco, o próprio, Minas Gerais. Zenaide Maia, Rio Grande do Norte. Sérgio Petecão, Acre. Vejam, uma lista com 10 senadores que não estão ouvindo a voz do povo, mas que estão presos aos interesses da ditadura. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, eleitor, e vamos dizer não aos 55 nestas eleições municipais. Silvio, eu tomei cuidado de não colocar no rádio por conta da concessão, enfim, e a gente está tratando de algo sensível nesse momento, mas nas redes sociais podemos. Silvio, começa também uma campanha bastante forte na internet, já recebi aqui em alguns grupos, justamente uma pressão sobre Rodrigo Pacheco, que é do partido do Kassab, que é 55 também. Ou seja, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, quem poderia liderar, de fato, esse pedido de impeachment após o apoio de mais de 150 parlamentares da Câmara e também já com 36 senadores, né, apoiando esse processo de impeachment, quem está, né, com a possibilidade de colocá-lo à mesa está refutando, está fugindo da sua responsabilidade. E nós sabemos, Silvio, inclusive conversando, e os bastidores apontam, que essa estrutura de poder em Brasília passa longe de Moraes e Lula. Eu tenho dito isso já aqui há algum tempo. Não tem nada a ver Moraes e Lula. Na verdade, a estrutura de poder que se desenha em Brasília tem Michel Temer, tem Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. É uma estrutura de poder político alicerçada hoje em Brasília, e as decisões, né, do PSD vão mostrando que, de fato, a gente tem razão. Essa campanha começa a ganhar força. Você acha que essa pressão pode trazer algum resultado sobre Rodrigo Pacheco, Silvio? Toda pressão popular é válida quando ela leva
para os seus congressistas, na Câmara, nesse caso no Senado, o anseio do eleitor. O eleitor, ele confia o seu voto num senador ou num deputado. Portanto, ele precisa se sentir representado. Então, eu acho que toda pressão é válida. Aliás, muito dessa pressão, uma boa parte dessa pressão popular, está também, é pano de fundo do bloqueio às redes sociais. Porque tem muita gente que entende que hoje o político tem um canal muito rápido e muito direto com o seu eleitor pelas redes sociais. Então, para quem cumpre o papel de censor totalitário, tire a rede social do ar. Olha, também vou tomar um certo cuidado aqui por questões eleitorais, né? Nós estamos num período eleitoral, então a gente tem algum cuidado em relação a candidatos. Mas uma coisa é fato, essa bancada do PSD no Senado, ela é robusta, ela é grande, em 15 cadeiras, e ela foi construída. Todo o PSD foi construído pelo Gilberto Kassab, ele é o dono do partido há muito tempo. Então esses deputados foram se filiando. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, deputados não, senadores. No estado de São Paulo, hoje a Mara Gabrilli, por exemplo, é do PSD, mas ela foi eleita pelo PSDB. Estou citando um exemplo, né? Mas são vários. O Rodrigo Pacheco era do PMDB lá atrás, e hoje ele é do PSD. Dessa lista, nós temos certeza que ele é contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Do contrário, ele já teria agido diferente. E esse não é o primeiro pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Aliás, não é o primeiro pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Tem casos que envolvem, por exemplo, Luiz Roberto Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso aconteceu em 13 de julho do ano passado. Passou já um bom período e nada andou no Senado. Então, eu acho que o PSD estar respondendo a uma ordem, por exemplo, do seu presidente ou dos seus comandantes, é muito provável que isso esteja acontecendo. Fazendo uma leitura política aqui. O que me assusta é um parlamentar, numa hora dessa, no momento mais escuro do judiciário brasileiro desde a redemocratização do país, se omitir. Passar esse recado para o seu eleitor. Olha, você votou em mim, mas eu vou ficar aqui em cima do muro. Eu não vou dizer se eu sou a favor, se eu sou contra, porque lá na frente talvez eu me proteja com um voto secreto. Eu não vou ficar aqui. É para isso que esses parlamentares são eleitos, e aí falo de toda a lista. Alguns nomes foram citados já aqui. Né? Toda a lista que permanece indeciso, pelo PSD ou por outras siglas. Como é que pode um parlamentar nessa hora ser morno? Dizer, eu não sou nem a favor nem contra. Então o que você está fazendo lá no Congresso Nacional? Se não é representar o que a sociedade brasileira hoje, ela sabe muito bem o que ela quer. Uma massa gigantesca deixou claro que é a favor do impedimento da saída, do afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Não pode cumprir mais as funções porque foram comprovadas ilegalidades praticadas. Há quem tenha outro posicionamento. A esquerda, por exemplo, os senadores do PT, a gente sabe qual é a posição da maioria deles. A esquerda joga no mesmo lado da trincheira do STF, porque é um governo que não conseguiu formar a maioria no Congresso, precisa ficar pendurado no Supremo, judicializar tudo. Não à toa, o Lula estava lá ombreado por ministros do Supremo num 7 de setembro sem povo. Mas quem estava na Avenida Paulista sabia bem o que queria. Então, como é que uma pessoa que tem mandato não sabe de que lado está? Provavelmente porque é o último mandato, né?